Você tá querendo fazer uma festa na caixa, mas ainda tá com um pouquinho de dúvida, não sabe como? Então assiste esse vídeo porque eu vou te mostrar a festa na caixa que eu fiz aqui na minha confeitaria em casa. Oi pessoal, eu sou a Dani, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês esse bolo e essa festa na caixa que eu fiz aqui na minha confeitaria em casa. Então se você já gostou e quer ver o vídeo completinho, vai deixando um like aqui pra gente, comenta aqui embaixo. E também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu tô soltando vídeo toda semana. Então vamos lá pro vídeo? Então vamos iniciar a decoração do bolo, para depois a gente fazer a finalização dessa festa na caixa, toda rosinha, que foi assim que a minha cliente me pediu. Seria para a irmã dela, então ela queria tudo no tom rosa, bem detalhado. Vamos começar fazendo o bolo, e o bolo vai ser um bento. Ela pediu para escrever uma frase bem simples mesmo, ela não tinha muita ideia, mas ela gostava desses bonequinhos bento. Então a frase escolhida por ela foi "Te amamos, Naná", que no caso era para a irmã dela, e eles estavam fazendo uma surpresa. Ela não estaria presente, mas ela queria enviar esse presente, no caso, para a irmã dela. Começamos fazendo uma pré-camada no bolo, porém essa pré-camada a gente já vai utilizar para decoração. Esse bolo eu tô fazendo ele na bailarina, porém a gente vai ter que retirar ele daí e colocar na embalagem. Por quê? Porque essa embalagem, ela vai dentro da caixa, e também dentro da caixa vai as bebidas, vai os docinhos. Por esse motivo, eu não quis colocar na cake board, na lisa. Eu optei por comprar um pratinho descartável mesmo, esses que eu costumo colocar pudim. Como ele é um bolo maiorzinho, esse bolo ele tem 1 quilo, então eu optei por fazer dessa forma, porque aí ela tem uma parte que é mais alta. Se correr a bebida ali dentro, não encosta no bolo, não tem perigo de danificar. Eu prendi tudo, né, coloquei uma fita em todos os itens que ia dentro da caixa, mas para não correr esse risco, eu optei por fazer dessa forma. Fui fazendo também os detalhes da lateral desse bolo, a decoração dele é bem simples mesmo. O que vai dar o charme no final é os detalhes que a gente vai fazer embaixo e em cima, e a frase, no caso, com o bento. Eu já estava preparando a nossa embalagem descartável, e esse momento é o momento que eu tenho mais receio, e aconteceu tudo que não era para acontecer. Eu fui retirar o bolo da bailarina e ele caiu. Ele caiu da minha mão, né? Escapou ali, eu consegui danificar a decoração. Mas não foi nada muito grave, dá pra consertar, passei mais chantilly, vou ter que só arrumar mesmo e ter o retrabalho de repassar aí a espátula, mas pode ver que ficou perfeito, porque a massa tá firme, o recheio tá firme, ele tá bem estruturado, então não tem perigo, tá vendo? Fazendo tudo certinho, não tem perigo mesmo, é só que é um pouco complicado da gente retirar ele da bailarina e levar pra essa bandejinha, até porque ela é um pouco mais alta, né, ela tem esse degrau, então pra encaixar ele ali perfeito, é muito complicado. E a espátula que eu estava usando era uma espátula pequena, então realmente estava tudo ali propício para derrubar ele mesmo. Peguei essa espátula que ela é bem grandona e ela aguenta o peso do bolo, né? E aí sim que eu fui conseguir e não danifiquei o bolo e consegui fazer a finalização dele ali na nossa embalagem descartável perfeitamente. Mas se isso acontecer com você, não entre em pânico, é só ficar calma, respira fundo, por isso eu sempre falo que é bom você começar a decorar o bolo, para não acontecer nenhum imprevisto, com um tempinho aí de antecedência da hora de entregar pro cliente. Esse bolo eu tava fazendo acho que 1h30 antes, porque eu tinha que montar a caixa, tinha que pegar os salgados, então tempo tinha de sobra para finalizar ele, até porque ele é um bolo bento, né? No caso eu vou escrever em cima dele, então por esse motivo também eu gosto de começar ele bem antes, porque se correr o risco de errar uma letra, dá tempo de você retirar, começar tudo novamente. E agora a gente vai fazer a escrita do nosso bolo. E novamente eu já comecei errando ali, não coube a frase, né, no caso, eu coloquei muito pra cima, não ia ficar legal, ia ficar desproporcional com o desenho embaixo. Então, eu como não tinha usado o corante preto, tá o bolo todo branquinho, o ideal é que você faça com o bolo todo branquinho, né, os detalhes no tom de rosa eu deixei pro final, porque se eu continuar errando ali, dá pra apagar, consertar, e assim eu não acabo danificando a parte rosa. Mas enfim, desci um pouquinho mais pra baixo com a escrita, fui escrevendo com o chantilly branco, não tem nada de mais de chantilly, eu só deixei ele um pouquinho mais molinho pra poder fazer o fundo, porque quando a gente aplicar a cor preta, ele vai transferir, e como tem o fundo branco embaixo, se a gente não fizer esse desenho, né, no caso a escrita em branco, ele vai transferir pro próprio bolo e vai ficar tudo borrado, não fica legal. Então a forma que eu encontrei pra não deixar essa escrita danificada e ficar feio, foi dessa forma, eu coloco um chantilly mais molinho, né, eu faço um chantilly normal, só que eu deixo ele um pouquinho mais líquido. Faço a escrita normal, eu não tô utilizando o bico de confeitar, eu tô usando esses saquinhos que eu utilizo pra colocar pão de mel, pra colocar brownie, saquinho normal mesmo. Faço um furinho bem pequenininho, faço a escrita em branco
E até melhor, porque se eu errar alguma letra ou algo do tipo, como o bolo ainda tá todo branco, a escrita é em branco, a gente passa a espátula ali de leve para não danificar o restante e conserta. Depois a gente vem com esse tom de preto que eu tô preparando ali do lado e só vai fazendo por cima, então a chance da gente errar é bem menor. E da mesma forma que eu faço o chantilly na cor branca, eu faço na preta, deixo bem molinho, pra poder não pressionar tanto. Porque possa ser que você pressione muito e caia muito chantilly de uma vez e acabe ali derramando e estragando o desenho ou a escrita que você tá fazendo. Então eu levo sempre isso em consideração. Eu testei vários modelinhos pra fazer, né, vários jeitos, várias técnicas, e a técnica que eu mais me adaptei e tô conseguindo fazer sempre aqui na minha confeitaria e que não mancha é essa técnica mesmo. A gente faz a parte branca, depois vem fazendo a parte preta em cima. Ele transfere sim, mas transfere só pra escrita em branco mesmo, e fica perfeito, gente. Eu já fiz, deixei na geladeira algumas horas, enviei pro cliente, ele foi consumir somente à noite e continuou perfeito da mesma forma. Eu já deixei também aqui de um dia pro outro pra testar e ficou normal. Mas então vamos voltar aqui pra decoração do bolo. Para escrever em cima não tem muito trabalho, você vai ter que só manter a mão firme e pressionando, conforme for saindo, você vai passando ali, contornando a escrita branca que a gente deixou embaixo. Eu vou fazer também alguns corações em vermelho, mas eu também já aproveito e faço a escrita, né, o desenho, todo em branco também, mesmo que a cor seja outra. Eu só não utilizo esse fundo branco quando é uma cor mais clara, que nem vamos utilizar um rosa clarinho, aí ele acaba não transferindo. Mas um vermelho, para fazer uma cor de coração, né, no caso um tom de vermelho coração, tem que ter esse fundo para não transferir, e o preto também, porque o preto é muito forte. Já finalizamos os detalhes na cor preta, e agora a gente vai só fazer os detalhes mesmo do coraçãozinho, que estão ali ao redor. O Bento também tá segurando um coraçãozinho, então eu vou fazer a preparação do vermelho, que é da mesma forma que eu fiz tanto o branco quanto o preto. E referente à quantidade de chantilly, é bem pouquinha mesmo. Pode ver nos potinhos ali do lado que a gente usa pouca coisa para fazer a escrita. Principalmente quando é os detalhes de coração, que eu vou usar mesmo só para preencher esses 5 coraçõezinhos que tá no bolo e acabou. Então não tem necessidade de você fazer uma quantidade muito grande. Quando eu vou bater o chantilly, eu já faço o suficiente para decorar o bolo e para fazer também a finalização, tanto da escrita quanto os detalhes em volta. Então foi isso que eu fiz. Eu deixei uma quantidade na cor branca, né, a mais ali na minha bacia, e eu vou pegando, acrescentando um pouco de chantilly líquido mesmo, do jeito que tá no pote, e vou misturando para deixar ele um pouquinho mais molinho para finalizar essa escrita. Já para fazer os detalhes com o bico, a gente vai, se ele tiver muito molinho, aí a gente bate ele mais um pouquinho para fazer o trabalho com o bico, que é o que eu vou fazer daqui a pouco no tom de rosa. E o nosso bolo já está ficando com uma carinha bem bacana. Se você tá gostando, já comenta aqui embaixo, porque eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês têm costume de fazer os bolo bento, ou estão aprendendo aí, porque eu quebrei um pouquinho a cabeça para aprender, porque a escrita realmente em cima do bolo a gente ficou com um pouquinho de receio de não conseguir, de não caber, né? Às vezes o cliente quer uma frase muito grande, aí a gente fica com receio de não caber, mas vai apertando ali que dá certo. Esse tem 1 quilo, esse bolo, mas eu também faço os bentos, né? A maior parte dos meus bentos, ele é na forma de 10 por 10, então ele é bem menorzinho e dá certo também, gente. Mas eu comenta aqui embaixo que eu quero saber se vocês também estão trabalhando com bento por aí. Como a nossa escrita em cima já está finalizada, a gente vai fazer os detalhes em rosa. E olha que charme! Eu tava pensando se eu ia fazer nas quinas em cima, né? Porque eu sempre gosto de deixar o bento bem destacado nessa parte de cima, sem nenhuma informação. Mas, pra esse bolo, eu achei que tava muito simples. Tentei encaixar a tampa, mas vocês viram ali que a tampa não dá. O bolo ficou um pouquinho mais alto. Mas, enfim, como ele vai estar dentro da caixa, com os outros elementos, não tem problema. Fica muito bonitinho também. Daqui a pouquinho eu mostro a caixa finalizada pra vocês. E como eu tava sentindo que o bolo tava faltando alguma coisa, eu vim fazendo esses detalhes, ó, essas pitanguinhas bem simples também, nada muito trabalhado. Até porque a caixa ela já tem muitos detalhes, muita informação. Não dá pra gente também colocar muita informação no bolo pra não ficar muito chamativo e ficar estranho ali. A gente tem que pensar que tem que ficar tudo harmonioso ali dentro da caixa pra não ficar muito chamativo mesmo e ficar aquela explosão de cores. Mas vamos continuar aqui. Vou finalizando a parte de cima e ele já tá ficando um charme, tá vendo? Bem delicadinho. Pra fazer a caixa não tem segredo também. Eu fiz alguns detalhes na tampa, fiz alguns detalhes no fundo, coloquei alguns papel crepom, no tom que ela queria, tudo puxado pro rosa.
E o bolo finalizado ficou dessa forma. Se você assistiu até aqui, vai deixando um like pra gente, comenta aqui embaixo e também não se esquece de se inscrever no nosso canal, porque eu estou soltando vídeo aí toda semana pra vocês. E aqui está a nossa festa na caixa, toda rosa, finalizada. Tem o bolo, tem os docinhos, tem a bebida, os salgados. Nesse caso, os docinhos ele vai ficar fora da caixa, porque como a minha cliente pediu de última hora, esse era o único modelinho de caixa que eu tinha disponível. E a caixa fechada, ela ficou dessa forma, com os docinhos na parte de cima. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a próxima!